TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos que estão acompanhando aí mais um Janela do Céu. Hoje a gente tá aqui para conhecer mais um irmão do Corpo de Cristo, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais da história do Diógenes Tomelin de Igrejinha. E ele vai contar aqui pra gente como foi essa caminhada dele com o Senhor, né? A gente sabe que todo mundo tem um testemunho diferente, né? Teve situações diferentes na sua vida, mas a gente pode ser edificado, né? Conhecendo um pouquinho mais dos nossos irmãos que já passaram por isso, que estão nesse processo também e receber um incentivo com tudo isso. Boa noite, Diógenes. Boa noite, irmãos. Tudo bom? Agradecer aí o compartilhar, agradecer a oportunidade de poder falar aqui. Vamos lá, começa contando pra gente como é que estava a tua vida no momento, antes de conhecer o Senhor, né? No momento que tu ainda não tinha dado esses primeiros passos, como é que era a tua vida? A minha vida antes era bem turbulenta, assim, né, irmã? Eu vivia num mundo, assim, bem natural, né? Eu nunca participei de nenhuma denominação, eu nunca participei de nenhuma igreja, né? Não conhecia Deus, não lia a Bíblia, né? Vivia num mundo de trabalho, de negócio, de individualidade, né? No mundo carnal que a gente conhece hoje na igreja, né? Então, é uma vida, assim, bem carnal, assim, sabe? Bem angustiante, aquela coisa, assim, que um dia tava bem, 2 dias estava ruim, um dia estava bem, vários problemas, os problemas te tomavam muito. Normalmente assim, né? Foi uma fase assim, que hoje a gente conhecendo a igreja, conhecendo assim a paz de Cristo, assim, que eu vivo bastante em consagração, bastante buscando isso na minha vida, né? Deixando Jesus cuidar de tudo, é bem diferente, assim, sabe? A gente percebe, assim, porque eu ainda vivo nesse mundo, né? Porque eu trabalho, né, no meio dessas pessoas, né? A gente trabalha, então a gente tem um dia a dia, né? E a gente vê que as pessoas, elas são meio... estão sempre estressadas, estão sempre com muitos problemas, estão sempre sem paciência com tudo, sempre sem paz, né? Então a gente consegue hoje ver bastante a diferença, assim, do que a gente vivia, né? Consegue enxergar bem o que a gente vivia e como a gente vive hoje, né? Na paz de Cristo, assim, buscando Jesus, né? E o que foi que aconteceu que fez tu querer mudar de vida, querer buscar o Senhor? Era esse pensamento que tu tinha? Eu preciso de Cristo? Como é que foi pra te chegar no Senhor? Na realidade, eu tive um quebrantamento muito forte, né, irmã? Um quebrantamento financeiro, né? Eu sempre trabalhei bastante e sempre, desde novo, eu consegui as coisas muito novo, sabe? Então, as coisas fluíram muito rápido na minha vida, assim, porque eu sempre trabalhei, me dediquei muito, e eu tinha sempre aquela perspectiva, assim, que tudo dependia de ti, entendeu? Tudo dependia de quanto tu te empenhava em fazer as coisas, né? Para que elas pudessem dar certo na tua vida, tanto no trabalho, em tudo, né? Então, as coisas, assim, foram fluindo desde novo, então eu consegui, uns 26 anos, eu já estava bem estável financeiramente, assim, 26, 27. E depois dali, as coisas começaram, tipo assim, a ficar meio estranho, porque tu via que as coisas tudo fluíam, e daí as coisas começaram a definhar, né? E daí as coisas, tipo assim, meus 28 anos, vamos dizer assim, né? Que eu até brincava ainda na época com meus amigos, que até os 30, né? Tava aposentado, né? Então daí aos 28 anos, acho que Deus já começou a tirar meu tapete, né? E as coisas começaram a ir pro outro lado. E daí tu via que nada dava certo, tu via que nada, tu andava, dava 2 passos pra frente, dava 3 pra trás, e tava sempre nessa vida daí. E as coisas não foram caminhando assim, fluindo normal, sabe? Então o quebrantamento veio por essa parte financeira, assim. E Jesus foi me quebrantando, foi definhando a minha parte financeira, e isso era muito forte pra mim, porque eu era muito individualista, né? Eu vivia um mundo onde depende tudo de ti, tu acredita isso, né? Tu não tem outra crença, né? Tu não conhece Jesus, tu não conhece a igreja, tu não conhece nada, né? Agora tu falando,
tu tem realidade de que foi algo que Cristo fez na tua vida, né? Mas no momento que tu tava passando por isso, qual que era o teu pensamento? Tu tinha essa realidade já de que era o Senhor te chamando, ou era o Senhor fazendo algo na tua vida? Não tinha esse entendimento. Eu sempre acreditava que existia, eu sentia que existia alguma coisa maior na parte espiritual. Tipo assim, que existe um Deus. Eu sempre tinha vontade de ler a Bíblia, mas nunca lia. Nem Bíblia não tinha, né? Então, como é que eu ia ler uma Bíblia, né? Então, eu sempre quis, assim, interiormente, me aproximar de Deus, né? Porque eu sentia que faltava alguma coisa, era meio vazio, sabe? Por mais que tu tenha as coisas, tu te sente vazio sempre, né? Bem material não supre nada, né? Então, daí, eu acreditava, assim, que existia alguma coisa, mas não sabia o que estava acontecendo na minha vida. De repente era uma fase, de repente era um momento, de repente não era mais aquele meu caminho, entende? Daí eu pensava assim, eu não tinha discernimento que realmente estava acontecendo. Eu só me apegava assim em trabalhar e lutar, né? Pra tentar recuperar o que eu tinha perdido, tentar achar outro rumo, né? Porque a gente quando tá nesse mundo assim, que a gente não tem esse entendimento de Cristo, a gente busca isso, né? A gente só busca isso. Estabilidade financeira, estabilidade, posição, né? Alimentar teu ego, né? Então eu não tinha discernimento nada disso. Eu fui ter esse discernimento depois que eu conheci, né? Obviamente, eu entendi o porquê, né? E daí, depois que teve todo esse quebrantamento, assim, que eu senti que Jesus não tinha mais... Que eu senti que eu não tinha mais caminho, assim, que eu tava no fundo do poço realmente, e que eu tava muito angustiado, eu tava, assim, eu tava meio destroçado, né? E foi nesse momento que tu buscou o Senhor ou ele veio até ti? Graças a Deus ele veio até mim, né? Ele veio até mim com o irmão Ed, com a irmã Magali, né? Que são nossos presbíteros aqui de igrejinha. E na realidade eles foram colocar um papel de parede onde eu morava, né? E daí, por acaso, a gente começou a conversar e eles fizeram uma outra visita. E quem indicou eles foi uma amiga nossa. E ela falou que eles faziam uma oração muito boa, né? E daí, então... A primeira vez eu pedi pra ele fazer uma oração, comentei, daí acabou que eles foram embora e não fizeram, daí eu não quis insistir, né, não quis ser chato, né. Eu pensei, vocês não querem fazer, né, não vou estar insistindo, né, coisa chata, né. Aí, depois eles voltaram pra terminar o trabalho, e então a gente perguntou pra eles, né, pra eles fazerem uma oração pra nós, e daí na época tinha quebrado uma porta de uma cristaleira, e tinha uns cacos de vidro embaixo dela. A Magali perguntou pra mim, né? Que ela tava botando uma parte dessa parede. Eu disse, as coisas estão meio complicadas aqui, né? Porque parece que nada dá certo, né? Parece que tudo tá errado, né? Aí ela viu que eu também... Era bem visível, assim, quando tá angustiado, né? As pessoas conseguem ver isso em ti, né? É bem visível tu conseguir discernir uma pessoa assim. E daí a gente começou a falar disso, daí eles me apresentaram. Me apresentaram a Bíblia, me apresentaram a igreja, me apresentaram, né, falaram sobre o batismo, né, sobre a questão que Jesus podia, né, de repente, que Jesus podia resolver meus problemas, que de repente Deus estava me chamando, né, eu tinha um chamado com Deus, né, e daí ali ele me perguntou sobre o batismo, me explicou tudo, né, conversou bastante comigo, né, e me perguntou se eu gostaria de me batizar, né, eu ainda perguntei para ele na época se tinha algum porém, né, tá, mas precisa abdicar de alguma coisa, precisa não tem que deixar de, né, tomar alguma coisa, deixar de fazer, deixar de sair, de fazer alguma coisa. Ele disse que não, que era uma escolha tua, né, que não tem, é tu e Deus depois, né. Daí eu disse, não, então demorou, então, já era, vamos fazer, esse é o caminho, né, ali já caiu meio que a ficha, sabe, ali eu já, daí tipo assim, aquela vozinha já falou, mas tá aí o caminho então, né, eu procurava um caminho, né, irmã. Isso é bem interessante falar, né, do batismo, porque é bem comum ainda ter um engano, né, entre muitas pessoas de que o batismo tu tem que estar santo, né, tu tem que estar totalmente sem pecados antes de tu poder escolher pelo batismo, quando é bem o contrário, né, ele é um início, ele te dá uma força ali, um guiar, uma decisão que tu toma de seguir realmente os caminhos do Senhor e mostrar isso publicamente também, né? E isso é algo que é bom contar isso, né? Pra quem tá ouvindo também ter essa realidade, né? De que o batismo, eu não vou esperar estar pronta aí eu vou querer me batizar, né? Mas como tu falou, né? É só uma decisão, é só eu querer
E aí eu voltei essa caminhada com o Senhor, né? Muito interessante isso aí. Mas eu queria saber também, nesse momento que tu ouviu sobre o Senhor, que ouviu sobre o batismo, a tua esperança, a tua realidade era realmente de ter uma nova vida com o Senhor ou só queria ajustar aqueles problemas que naquele momento eram visíveis? Na realidade, eu queria um caminho novo, né? Eu já tinha entendido que aquele caminho, que alguma coisa tinha que mudar na minha vida, né? Eu tinha entendido que, como se fosse uma parte da minha vida que tinha se acabado, tinha que começar uma nova fase, né? E eu precisava de alguma coisa diferente, eu sentia que eu precisava de alguma coisa diferente, né? Precisava de uma luz, né? Então tipo assim, eu entrei meio sem muita crença, né? Sem crença que eu digo sem muita expectativa, entende? E sim para ver o que realmente Deus, se esse era o caminho, né? Se faltava isso na minha vida, né? O que realmente Deus queria comigo, né? E comecei a estudar em cima disso. Daí depois de um tempo, sim, e resumindo, eu entrei sem ter nenhuma perspectiva, entende? Se é para que resolver aquele momento ou se é para buscar Jesus, entende? Eu entrei para conhecer, né? Então, assim, exatamente. Aceitei o batismo porque o Ed me mostrou na Bíblia, né? Várias passagens, né? Onde mostra que Jesus, ele, né? Fala sobre o batismo e tal. Então ali foi bem claro assim para mim. E eu entendi bastante. Então aí esse ponto tá ok. Agora vamos ver o que Deus vai trabalhar na minha vida, né? Daí a gente passou para a próxima fase, né? Que é a fase da limpeza, né? Dos estudos, da limpeza, né? De tirar as amarguras, de gerar os perdões, né? E aí a gente começou a fazer essa fase também. E daí eu tinha muito problema no casamento, sabe, irmã? No casamento, como minha vida financeira começou a definhar, eu tinha casado quando eu tava meio que no auge, meu casamento também definhou, né? E nós vivíamos numa questão financeira, né? Entende? Então também definhou. E então a gente estava tentando fortalecer nosso casamento também, entende? Então daí se nós fazer os estudos, eu meio que me entreguei, sabe? Porque eu senti que esse era o caminho, sabe? Eu senti que precisava mudar muita coisa, sabe? Daí tu começa a estudar, tu começa a entender. No início, assim, tu não imagina que tu vai mudar tanta coisa na tua vida. Tu imagina que aquilo ali é momentâneo, tu conhece tudo da vida. Conhece tudo, né? Porque tu vive no mundo, né? Aí tu começa a estudar e a perceber com o tempo, né? E te alimentar e ver as coisas. Começa a ver que as coisas não são nada do que tu imagina que são, né? E daí tu vai... Olhos, né? Com os olhos exatamente, começa a ver com os olhos do Senhor, exatamente. Aí a gente ficou nesses 6 meses... estudando, vamos dizer assim que 6 meses, 8 meses que a gente se dedicou bastante, daí iniciamos, depois que a gente conseguiu fazer esses perdões, iniciando fazendo isso, porque tá sempre fazendo isso, né? Tá sempre pedindo perdão e se humilhando, né? Isso a gente já entende que isso é praxe hoje para nós que somos fiéis, né? Aí a gente começou os grupos em casas, né? Depois desse estudo todo, a gente começou a fazer o grupo familiar em casa. Aí a gente começou também a passar para os nossos familiares, para as pessoas próximas, e as pessoas começaram já a notar algumas mudanças em nós, sabe? Começaram a mudar, a notar, entendeu? Na realidade, naquele período, nós dois estávamos no caminho, sabe? Nós dois estávamos buscando, né? E daí a gente iniciou o grupo familiar, e foi indo. E muitas pessoas da nossa família também viram e foram aderindo. Hoje vamos dizer que toda a nossa família, assim, é batizada, sabe? Graças a Deus, sabe? Toda a família, assim, pertence aqui, igrejinha, aqui, mais a família dela aqui, que mora aqui, né? Pertence ao reino, sabe? Então todos foram batizados. Isso, todos foram batizados. Sim, todos foram batizados, todos participam dos nossos cultos, participam em grupo familiar, né? Então a gente tenta fortalecer todo mundo, né? E alguns amigos não, mas a maioria sim, né? Isso faz parte, né? E daí a gente continuou os estudos, os grupos familiar, continuamos, né? E Deus foi modificando, Deus foi trabalhando, Deus foi, né? Foi arrumando alguma questão de trabalho, né? Porque não tinha um rumo também. E Deus me deu um rumo, né? De novo.
Então as coisas foram se ajustando, são devagares as coisas não são rápidas. As pessoas acham que tu vai achar uma resposta do dia pra noite, mas que nem, né, que nem esses dias eu compartilhei com presbíteros, que esses dias me veio, né, eu converso bastante assim com Deus, deixo bem aberto assim para que ele possa falar comigo, né. A gente tem muitas dúvidas no dia a dia, né, e me veio assim, por exemplo, hoje tu viveu a metade da tua vida sem mim, agora tu vai viver a outra metade comigo, né. Basicamente um entendimento assim, entendeu? Que Deus me chamou para que eu vivesse a outra metade da minha vida com ele, né? A outra metade que me resta na terra, né? Para me fortalecer nele. Então, algumas coisas assim que tu vai entendendo, sabe? O porquê de ser tocado, o porquê de tu estar no reino, o porquê de tu buscar Jesus, né? Só que isso tudo tu vai buscando depois de um tempo de estudando, né? De um tempo de vivendo na igreja, de um tempo de tu te aprofundando, né, nas coisas, assim, porque é bastante coisa, assim, pra te limpar, tu carrega muita coisa, né, carrega muita coisa de pensamentos, de costumes do passado, né, muitas coisas, assim. É verdade. E isso tudo o Senhor vai aos poucos, né? Porque se ele fizesse de uma vez só, a gente também não iria suportar, né? Tanta novidade, tanta mudança na nossa vida, né? Mas assim, da maneira conforme a gente vai aceitando, a gente vai suportando, ele vai trazendo, né? E vai nos iluminando. A gente vai fazer um breve intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta pra concluir o testemunho, né? Saber o que mais o Senhor fez na tua vida, Jones. Estamos apresentando Janela do Céu.